continuidade aí nos nossos assuntos. Espero que todos vocês tenham feito aquela pesquisa, que é para ser feita a postagem até hoje, né? Então, não esqueçam de vincular depois o texto com a resposta daquelas questões que eu coloquei para vocês. É bem importante, porque isso vale nota, tá, gente? Então, é importante vocês colocarem lá um texto explicando aqueles itens que a gente colocou como atividade lá no AVA, né? Na aula da semana passada, do dia 6/4, ok? Bom, a aula de hoje, ela, na verdade, vai ser para falar um pouquinho sobre essa questão da mudança da alíquota interna do ICMS dentro do nosso estado, né? E também, o objetivo é falar um pouquinho de diferencial de alíquota e, obviamente, falar um pouquinho sobre o cálculo de ICMS sobre a nota fiscal. Então, nós vamos entender um pouquinho como se faz o cálculo, né, do ICMS dentro da nota fiscal, com um exemplo prático, até porque o exercício que eu postei para vocês hoje, né, fala justamente disso. Eu vou deixar depois para vocês. Vou explicar o primeiro e vou deixar que vocês tentem fazer os demais, né, dentro da explicação que eu fiz, para que na próxima aula a gente possa corrigir, e daí na próxima aula também vai ter, obviamente, atividade para vocês, tá? Bom, deixa eu então falar um pouquinho com vocês sobre essa mudança da alíquota interna do ICMS, né? Então, conforme eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, ano passado nós tivemos aí a questão de uma mudança dentro da legislação do ICMS em Santa Catarina, que foi a Lei 17.878 de 2019. Então, ela foi assinada, promulgada em 2019, e ela passa a entrar em vigor, então, no dia 1º de março, né, desse ano, ou seja, dia 1º de março de 2020, passou a vigorar a questão das alíquotas internas de ICMS com um percentual diferenciado, reduzido. Antes, nós tínhamos dentro do nosso estado, como prática comum, a alíquota de 17% para todas as operações interestaduais, ou seja, aliás, intraestaduais, dentro do nosso estado, né? E fora do estado, a alíquota que nós praticamos sempre para comercialização é de 12%, ou conforme a tabela que nós temos aí de alíquotas a serem praticadas para outros estados, né? O que acontece? O governo objetivando um incentivo ao consumo, um incentivo às empresas catarinenses consumirem mercadorias, produtos de outras indústrias do estado, né? O governo procurou, então, incentivar aí a arrecadação e o consumo, porque consumindo mais, obviamente, o governo do estado acaba arrecadando mais, né? Então, com isso, o governo do estado fez justamente a questão da alteração da alíquota interna. Essa alíquota, que era então praticada em 17%, passou a ser 12%. Houve uma mudança aí de 5%, uma redução de 5% da alíquota do ICMS. O objetivo dessa redução foi justamente trazer aí uma competitividade, como eu falei, melhorando a circulação de mercadorias dentro do estado e priorizando, ou fazendo com que as empresas passassem a priorizar a aquisição de mercadorias catarinenses, porque, obviamente, com a alíquota menor de ICMS, o valor da mercadoria, o valor do produto e, consequentemente, o valor da nota fiscal também é menor, né? Então, esse foi o principal objetivo do governo em alterar essa alíquota do ICMS. Então, essa lei passou a vigorar, foi promulgada, assinada e aprovada pela ALESC. A ALESC, então, é nossa Câmara de Deputados Estaduais, né, que aprovaram, então, essa lei, que foi assinada pelo nosso governador Moisés, e, obviamente, passou a vigorar a partir de 1º de março. Alguns detalhes são bem importantes a gente observar em relação a essa legislação. Porque nós precisamos entender o que está dentro dela e o que, obviamente, é permitido ter a utilização da alíquota de 12% e quais são os produtos ou serviços sujeitos à tributação do ICMS que não tiveram alteração, né? Então,
Que casos que nós precisamos lembrar sempre de que vai ter essa alíquota de 12%. Então, acabou ficando um pouquinho complexo, porque não ficou de forma geral, como nós tínhamos antes, 17%. Claro que nós tínhamos alguns serviços, principalmente, que não tinham a alíquota de 17%, eram alíquotas de 25%, e alguns produtos que tinham isenção de ICMS, né? Porém, agora nós vamos ter alguns produtos com alíquota zero de ICMS, isenção de ICMS. Vamos ter produtos com alíquota de 12% de ICMS, produtos com 17% de ICMS e alguns produtos com 25% de ICMS. Então, nós vamos sempre precisar consultar a legislação, entender essa legislação, levar em consideração a Lei 17.878 para que a gente possa saber qual é a alíquota que nós vamos aplicar em determinadas situações. Então, primeiro detalhe, a quem se aplica essa alíquota de 12%? Então, como vocês devem ter pesquisado, operações internas entre indústria e distribuidor. Então, eu sou uma indústria, fabrico um produto, vou vender esse produto para um comércio distribuidor, um comércio atacadista. Teoricamente, ou dentro de um âmbito geral, essa alíquota, então, vai ser de 12% e não mais de 17%. Operações internas entre indústria e varejista. Então, eu sou uma indústria e vou vender para um comércio varejista. Esse comércio varejista é aquela empresa que vende para o consumidor final. Então, essa alíquota também será de 12%. Na nota fiscal vai aparecer 12%. Operações internas entre distribuidor e outro distribuidor, ou seja, entre comércios. Eu sou um comércio distribuidor, estou vendendo para um outro comércio distribuidor, eu vou ter uma alíquota de 12% destacada na minha nota fiscal. Operações internas entre distribuidor e varejista. Então, eu sou um comércio distribuidor e vou vender para um comércio varejista, para aquela loja que vai vender para o consumidor final. Também a minha alíquota será de 12%. Operações internas entre varejistas, ou seja, um comércio varejista vendendo para outro comércio varejista. Neste caso, esse comércio varejista que está emitindo nota fiscal de venda, ele vai estar equiparado a um distribuidor ou a quem fabricou o produto. Então, nesse momento, a alíquota também será de 12%. Então, tudo dentro da questão de ICMS, já antes era assim, e continua sendo, e agora é muito mais, é que a gente precisa sempre lembrar o que eu sou, qual é o meu tipo de atividade e para quem eu vou vender o meu produto. Então, isso é que vai influenciar na forma com que eu vou tributar. Então, eu sempre tenho que me lembrar o que eu sou. Sou uma indústria. Vou vender para quem? Vou vender para o comércio atacadista, vou vender para o comércio varejista ou vou vender para o consumidor final, né? Sou uma indústria. Que tipo de produto eu fabrico? Vou vender esse produto para ser revendido pelo distribuidor, para ser revendido pelo comércio varejista, ou vou vender para que essa empresa que é distribuidora, que é um comércio varejista, para que eles consumam o meu produto. Então, tudo isso é que eu vou levar em consideração na hora de saber qual é a alíquota de ICMS que eu devo aplicar. Lembrando sempre, todos os casos eu preciso ter uma análise, eu não posso simplesmente parametrizar dentro do meu sistema o produto do jeito que está e, obviamente, dentro desse parâmetro, eu acabar aplicando para todos os produtos. Então, para isso que dentro dos sistemas fiscais das empresas, quando eu vou emitir nota fiscal, existe o item que a gente chama de CFOP. A CFOP e a classificação fiscal do produto é que fazem esta amarração entre a alíquota e para quem será vendido, ou seja, quem será o consumidor daquela mercadoria. Se esse consumidor será um revendedor ou será um consumidor final. Então, é muito importante vocês lembrarem desse detalhe, ok? Bom, o que acontece nessa questão da redução da alíquota do ICMS, a alíquota interna do ICMS do nosso estado? As operações que forem feitas no comércio varejista, vendidas para o consumidor final, ou seja, aquela loja de utensílios domésticos que a gente chama de loja do 10, né? A loja de R$10, loja de R$1,99, a loja que vende, ou ainda o comércio de gêneros alimentícios que vende para o consumidor final. Toda venda para o consumidor final, ela vai ser tributada com
17%. Ou seja, o consumidor final, obviamente, vai ter que recolher ou vai ter que contribuir com uma alíquota interna maior sobre o produto que ele está consumindo. Ok? Então, esta é a regra dentro do nosso estado. Então, não resultou uma redução de alíquota para nós consumidores finais, mas sim para as transações entre os CNPJs, entre quem produz e quem distribui, entre quem distribui e quem vende ou revende para o consumidor final, ok? Então, é sempre importante lembrar esse detalhe. Todo tipo de comércio que vende para o consumidor final vai tributar com 17% de ICMS, ok? Bom, ainda algumas observações. Para quem não se aplica a alíquota de 12%, mesmo sendo operações entre CNPJs, ok? Então, primeiro caso, nas operações com mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário, ou seja, eu sou CNPJ, estou comprando uma máquina da indústria que fabrica máquinas e equipamentos, e essa máquina vai ser usada por mim para a fabricação de outros produtos. Ou ainda, para que eu possa empacotar determinados produtos, ou ainda, uma máquina que eu vou usar para o meu dia a dia, para a minha atividade funcional, né? Operacional. Essa máquina que eu vou adquirir, ela não vai ser com uma alíquota de 12%, e sim com uma alíquota de 17%. Então, é bem importante eu lembrar desse detalhe também. Por quê? Se por acaso a indústria incorrer o erro de mandar essa nota fiscal para mim, mesmo eu sendo consumidor final, e mandando ela com uma alíquota de 12%, eu, como recebedor dessa nota fiscal, sou um devedor solidário e eu tenho a responsabilidade de recolher o que a gente chama de DIFAL, diferencial de alíquota, certo? Então, eu preciso lembrar desse detalhe quando eu estou comprando algum equipamento, algum utensílio, alguma máquina, né? Ou ainda alguma mercadoria que vai ser usada por mim para uso e consumo, como material de limpeza, material de expediente, de escritório, né? Formulários, papéis, enfim, todos esses itens que eu vou utilizar dentro da minha atividade operacional, e eu serei o consumidor, mesmo eu sendo uma indústria, mesmo eu sendo um comércio distribuidor, um comércio varejista, eu vou ter que receber essa nota com 17%, ou ainda, se ela vier com 12%, eu preciso recolher o diferencial de alíquota. E nós já vamos falar sobre esse diferencial de alíquota, como funciona. Ainda, nas operações de mercadorias utilizadas pelo destinatário na prestação de serviços sujeito ao imposto sobre serviço, chamado ISS, de competência dos municípios. Por exemplo, nesse caso aqui também, eu sou uma empresa de engenharia e uma empresa empreiteira de mão de obras, ou ainda uma empreiteira, uma construtora, e trabalho justamente dentro de uma obra, e eu compro mercadorias, material, cimento, ferro, enfim, todos os itens que eu vou utilizar na minha obra, na obra que eu estou fazendo, né? E eu cobro nota fiscal de serviço, ou seja, eu recebo do meu cliente com a nota fiscal de serviço, com nota fiscal de ISS, geralmente chamada de empreitada global, né? O que acontece nesse caso? 50% do valor da nota fiscal que eu emito, ela tem uma tributação de ISS, um imposto sobre serviço. Os outros 50% é entendido como uma cobrança do material que eu usei nessa fabricação, nessa construção, nessa operação de construção civil. Então, o que acontece? Toda nota fiscal que eu for usar em empreitadas globais, em serviços de construção, de engenharia, engenharia elétrica, produção de painéis, enfim, tudo isso eu devo tributar, eu devo receber a nota fiscal com uma tributação de 17%. Se por um acaso a nota, da mesma forma, se vier para a minha empresa com uma alíquota de 12%, eu preciso recolher o diferencial de alíquota, ok? Outro item bem importante também, as saídas de artigos têxteis, de vestuário e de artefatos de couro e seus acessórios promovido pelo estabelecimento industrial que tenha feito a produção desses itens. Então, os artigos têxteis de vestuário, artefatos de couro e assim por diante, geralmente usados ou feitos
industrializados pelas empresas de artigos têxteis, né, de cama, mesa, banho, vestuário. Esse tipo de produto, essa mercadoria, ela não vai ter a alíquota de 12%. Ela vai permanecer com os mesmos 17% que já havia antes da legislação de 1º de março, ok? Então, as empresas têxteis não foram beneficiadas com essa redução da alíquota de 12%. Outro item ainda, operações de mercadoria sujeita a alíquotas internas de 25%, né? Que é o caso da energia elétrica, no caso do consumo ou do fornecimento das empresas de telefonia, de sinal de internet, bebidas alcoólicas, ainda materiais, produtos supérfluos. Esses itens vão permanecer com a alíquota de 25%. Eles não tiveram redução, ok? Então, era uma expectativa que havia aí por parte das empresas de telecomunicação, empresas de internet, né? Que houvesse aí uma tratativa diferenciada por parte do governo do estado para o fornecimento desses serviços, mas, infelizmente, o governo não entendeu como necessário uma redução dessa alíquota. Até porque, cada dia que passa, os fornecimentos de sinais de internet, de telefonia fixa ou móvel e de energia elétrica, eles são essenciais para o consumidor. E há um consumo bastante elevado, né? E cada dia que passa ele cresce mais. Então, obviamente, o governo do estado não entendeu como algo vantajoso para o governo diminuir essa alíquota. Então, manteve-se os mesmos 25% que já eram tributados anteriormente. E um detalhe bem importante: as empresas de serviços de telecomunicação e de energia, eles pouco recuperam ICMS na aquisição de itens, de produtos ou de serviços, né? Eles muito mais tributam do que recuperam. Então, é algo que o governo do estado tem uma alta rentabilidade de tributação, né? Por isso mesmo, eles não viram com algo necessário em se fazer a redução, porque isso não iria influenciar no consumo, né, das indústrias, das empresas internas do nosso estado, ok? Bom, dito isso, nós precisamos também entender um pouquinho, que foi uma das outras perguntas que eu fiz lá para vocês, né? Em relação ao nosso estoque. Até alguns de vocês entraram em contato comigo via WhatsApp ou via e-mail, né? Questionando a questão de que não encontraram nada que falasse justamente da questão do estoque. Por quê? O que acontece? Antes de 1º de março, as empresas compraram mercadorias do estado de Santa Catarina e essas mercadorias entraram no estoque com uma alíquota de 17%, né? Depois do dia 1º de março, estão comprando mercadorias com uma alíquota de 12%, né? Como é que fica esse material, né? Um pouco do produto está com 17%, um pouco do produto está com 12%. Como é que fica na hora de eu revender o produto, de eu fazer a minha nota fiscal de saída? Vou colocar 12%, vou colocar 17%, como é que fica? Então, só esclarecendo para vocês, neste caso, né, que é um pouco diferente da questão da substituição tributária, mas neste caso de redução de alíquota de ICMS, a empresa vai tributar normalmente a saída dos seus produtos com 12%, mesmo tendo notas fiscais com entrada e destaque de imposto de 17%. Recuperaram nessa nota 17%, porque foi registrada e deu entrada antes de 1º de março, né? Então, se creditaram de imposto de 17%. Agora, na hora de tributar a saída desse produto, vai tributar com 12%. Por que o governo não se preocupou com essa questão do estoque? Porque, de qualquer forma, quem pagou esse ICMS, ou recolheu esse ICMS pela entrada da nota fiscal, foi o consumidor, foi a empresa que comprou o produto. Ela pagou 17%, né? Então, agora ela vai destacar 12% para quem for consumir dela. Obviamente, vai haver um encontro aí de débitos e créditos, né? Débito de 12, os créditos de 17, e isso vai amortizar dentro de uma normalidade, o que a gente chama de conta gráfica. Então, na apuração do ICMS, isso vai ser compensado, um valor com o outro, e isso não vai influenciar
em ter que separar mercadorias que foram com crédito de 17 e mercadorias que foram com crédito com 12. Então, vida normal em relação ao estoque. Registra todas as notas fiscais, na hora de emitir não precisa segregar, não precisa verificar qual entrou com 12 e qual entrou com 17, fatura normalmente, ok? Então, esse é um detalhe bem importante. Outra pergunta que geralmente se faz, quando eu vendo para um microempreendedor individual, e eu sou uma empresa tributada pelo lucro presumido ou lucro real, o que vai acontecer? Quando eu vendo para o MEI, eu vou vender com os mesmos 12%, porque o MEI é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, que obviamente está comprando a mercadoria para revender para o consumidor final. Se for essa a destinação do produto que o MEI está adquirindo para revender para o consumidor final, vou vender com 12% para ele normalmente, ok? Outro detalhe importante também, que geralmente o pessoal pergunta, os nossos clientes geralmente do escritório entram em contato perguntando, ok, tem uma nota fiscal de devolução para fazer, a nota fiscal de devolução que eu tenho de uma mercadoria que entrou para mim lá no estoque, lá no dia 12 de fevereiro, e a alíquota lá era 17%. Agora eu vou vender, estou devolvendo a mercadoria, qual a alíquota que eu vou colocar nessa nota fiscal de devolução? Nunca esqueçam, quando eu for fazer uma nota fiscal de devolução, eu sempre tenho que me basear nos dados da nota fiscal de origem dessa devolução, ou seja, a nota fiscal de entrada. E se lá está destacado uma alíquota de 17%, eu vou manter a mesma alíquota que estava destacado na nota fiscal, ou seja, 17%. Então, eu não posso mudar essa alíquota para 12 agora, né? Sendo que eu estou devolvendo a mercadoria que entrou com 17 e vou devolver com 17, ok? E, obviamente, usando a CFAP de devolução de mercadoria, vou referenciar lá nos dados adicionais, devolução, referente à nota fiscal, ou parcialmente referente à nota fiscal, número tal, dos itens tais e assim por diante, ok? Quanto à questão de observação na nota fiscal, eu não preciso mencionar nenhuma observação de que a alíquota agora é 12%, Por quê? Isso é legislação, mudou. Então, não há como o cliente questionar que a tua alíquota está diferente, está menor, né? Obviamente está menor porque mudou a lei. Então, a mercadoria está indo com nota fiscal e uma alíquota de 12%, e quem está recebendo vai receber, obviamente, porque esta é a nova alíquota sendo praticada dentro do nosso estado, dentro do estado de Santa Catarina, ok? Bom, esses então são alguns detalhes do ICMS que é bem importante a gente observar, né? É bem importante a gente lembrar, porque isso tudo vai influenciar na hora de calcularmos os nossos impostos, na hora de fazermos os nossos cálculos aí em relação à questão da emissão de nota fiscal, né? Então, esses detalhes foram o que eu perguntei para vocês e é o que eu gostaria que vocês respondessem. Só tomem cuidado, eu olhei já alguns materiais que foram postados, né? Alguns textos que eu pedi, muito simplórios, sem embasamento, sem conter esses detalhes bem importantes, né? Sinal de que quem pegou assim, pegou uma publicação de uma manchete e simplesmente colocou lá dentro de um texto, dentro do Word, nem justificou, ficou que nem uma cobra, assim, né? O texto não formatou bonitinho e tal, para postar ali no nosso AVA, né? Então, cuidem com isso. Como eu falei, vocês estão sendo avaliados pelo texto que vocês colocaram, e vale nota, ok? Então, é bem importante lembrar desse detalhe. Um pouquinho mais de capricho, vamos deixar a preguiça de lado e ler um pouquinho mais para a gente entender bem os conteúdos. Tá joia? Bom, vamos então continuar falando um pouquinho mais sobre ICMS. Agora, obviamente, vamos falar aqui da questão do diferencial de alíquota. Então, eu preciso lembrar sobre o diferencial de alíquota. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem, né? Vamos ver aqui. Inteira. Vamos ver a tela que nós vamos... Só um pouquinho, gente. Deixa eu me achar aqui nos meus slides. Ok.
Todos estão visualizando? Vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou bastante sobre a questão da base de cálculo do ICMS, né? Nós mencionamos aí algumas questões para vocês dessa base de cálculo do ICMS, como ela é encontrada. Então, vamos só relembrar um detalhezinho, né? Porque o nosso exercício que eu postei para vocês, ele trata justamente dessa questão. Então, a base de cálculo do ICMS nas operações de circulação de mercadorias é o valor da operação, nessa incluso, o valor de seguros, juros e demais despesas, inclusive os descontos concedidos sob condição. Então, dentro da base de cálculo do ICMS, eu tenho que observar se nessa nota houve aí uma cobrança de frete e se houve uma cobrança de seguro, principalmente. Isso é muito comum vir na nota fiscal. Então, quando vem destacado na nota fiscal em campos específicos esses itens, eu preciso lembrar que sobre esses itens existe a incidência do ICMS, ok? Imposto sobre produto industrializado não integra a base de cálculo do IPI. Então, por exemplo, se eu compro uma mercadoria lá da indústria e eu vou continuar com a industrialização desse produto, né? Então, nessa nota fiscal vai ter IPI. O ICMS não incide sobre esse IPI. Ou ainda, quando o produto for destinado à comercialização do destinatário ou aplicado como insumo nessa industrialização, não vai incidir ICMS sobre esse IPI. Agora, é bem importante lembrar, quando eu estou adquirindo um produto para o uso e consumo, uma máquina, um equipamento, um material de limpeza que eu comprei lá na indústria, uma estopa, enfim, né? Um material que eu vou utilizar no meu dia a dia como uso e consumo, esse item vai ter IPI, porque eu estou comprando da indústria. Então, automaticamente, vai integrar a minha base de cálculo do ICMS o IPI também, ok? Então, essa é a diferença. Lembra que eu falei que quando fala de ICMS, é sempre importante lembrar que tipo de empresa que eu sou e para quem que eu estou vendendo. Isso é que vai influenciar na hora de eu saber qual a tributação ou sobre o que eu vou tributar, ou seja, qual é a minha base de cálculo. Então, nós tínhamos comentado com vocês sobre essa tabelinha. Essa tabelinha é bem importante para a gente conseguir entender aqui, na hora de fazer os nossos cálculos de ICMS sobre a venda, sobre a nota fiscal, observar quem é o remetente, quem é o destinatário, né? Quem é o remetente, ou seja, quem está emitindo a nota fiscal de saída, de venda, né? Quem é o destinatário, quem está recebendo, qual é o objetivo desta venda, né? Se é revenda, se é industrialização, se é consumo, né? Ou para qualquer tipo de atividade, qualquer natureza. Então, para não contribuinte. E daí eu vou saber qual é a minha base de cálculo, ou seja, qual a base de cálculo que eu vou utilizar. Então, guardem bem esse slide, lembrem desse slide, que esse slide vai ser o slide que vocês vão utilizar para fazer os cálculos do exercício que nós postamos para vocês, ok? Aí falamos um pouquinho da base de cálculo da importação, um slide que nós já explicamos e mostramos o raciocínio do cálculo desse ICMS nas exportações de mercadoria e nas importações de mercadoria, perdão. Lembrando que em exportação de mercadoria não há incidência de ICMS, né? E daí nós temos a questão do diferencial de alíquota. Então, o que é o diferencial de alíquota? Chamado de DIFAL. Diferencial de alíquota é a diferença que existe entre a alíquota interna e a alíquota para o produto que eu adquiri de fora, ok? Então, por exemplo, quando eu compro uma mercadoria de outro estado, e por exemplo, uma máquina, né, que eu comprei lá de outro estado, e essa máquina eu vou utilizar no meu processo operacional, será um imobilizado, um ativo permanente, que a gente chama, né, contabilmente falando, e essa nota fiscal veio para mim com uma alíquota de 12%. Qual é a alíquota interna do estado de Santa Catarina? É 12 ou 17. Quando que é 12? Agora com a mudança da legislação.
Quando que é 12? Quando eu estou comprando para revender. Quando eu estou comprando para uso e consumo, 17%. Então, a alíquota interna é 17%. A alíquota de outro estado, 12%. Quando eu recebo essa nota fiscal, eu tenho que recolher a diferença dessa alíquota. Ou seja, a diferença de 12 para 17, 5%. Então, eu tenho que calcular sobre essa nota fiscal, 5% a mais de ICMS e recolher esse diferencial de alíquota em conta gráfica, porque eu sou contribuinte do ICMS. Se eu não for contribuinte, obviamente, essa nota fiscal que está entrando para mim, ela precisa, obviamente, ser recebida e eu preciso recolher uma guia a guia de recolhimento do ICMS, né, com esses 5%, ok? Para validar a entrada desse bem ou desse ativo permanente dentro da minha contabilidade. Aí nós temos aqui, a base de cálculo da diferença entre a alíquota interna e interestadual será o valor total da operação, nele incluídos os valores de seguros, fretes e outras despesas e ainda o meu IPI. Por quê? Quando eu compro mercadoria de uma indústria para consumo próprio, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Temos aqui um exemplo disso que eu estava falando para vocês. Então vejam só. Operação estadual, mercadorias diversas, 17%. Operação interestadual, mercadorias diversas, 12%. Qual é a diferença entre as alíquotas? 5%. Né? Isso quer dizer que esse 5%, quando eu compro uma mercadoria de outro estado, ou agora, com essa mudança da legislação, quando eu compro uma mercadoria de uma indústria, mesmo que de Santa Catarina, e ela vier na nota fiscal um destaque de 12% de ICMS, eu preciso recolher esse 5% de diferencial de alíquota. Ok? Então, esse detalhe é bem importante para a gente lembrar, né? Dessas questões que estão no dia a dia e que, às vezes, quando a gente não trabalha na área tributária, a gente não consegue lembrar, não sabe, né? Não percebe. Então, às vezes, a gente trabalha até numa área mais voltada à parte financeira, uma parte contábil, e aparecem aí essas guias de recolhimento, de chamada de FAO, e a gente não sabe, tá, o que é essa de FAO? Então, para vocês lembrarem, de FAO é essa diferencial de alíquota que existe aí na hora de eu comprar uma mercadoria para ativo permanente em relação ao ICMS. Nesse slide, eu peço desculpas porque eu acabei não atualizando, né? Então, aqui vai ter uma ressalva. Qual é a alíquota de ICMS? Quando as mercadorias vendidas para contribuintes estabelecidos dentro do estado de Santa Catarina como consumidor final, a alíquota será de 17%. Se for uma venda para distribuidores, varejistas, ou outras empresas industriais para operações de produção ou de revenda, a alíquota interna será de 12%. Então, é um detalhe bem importante para a gente corrigir aqui esse slide, que eu realmente acabei mandando para vocês e me esqueci de fazer essa atualização. O que acontece quando eu vendo para fora do estado? Então, toda venda que eu fizer para Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, ou seja, 5 estados, esses estados vão receber a minha nota fiscal com uma alíquota de 12% de ICMS. Quando eu for vender a mercadoria para demais estados, essa minha alíquota será de 7%. Por quê? Cada estado, ele permite, né, um tipo de imposto a ser recuperado pelas empresas do seu estado. Então, por exemplo, Zona Franca de Manaus só permite que as indústrias de lá ou as empresas de lá, se comprarem aqui de Santa Catarina, recuperem 7% desse ICMS, e não 12%, muito menos 17%. Né? Paraná, quando alguma empresa lá do Paraná compra alguma mercadoria aqui de Santa Catarina, o governo do Paraná permite que essa empresa lá se credite de 12% de ICMS. Ou seja, esse 12% é um imposto que vai ser recolhido por quem está pagando a mercadoria,
para o estado de Santa Catarina, né? Então, quem vai pagar a nota fiscal vai pagar com 12% e não com 17%. Ok? E é o máximo que o estado lá permite que essa empresa adquirente tribute, né? Ou contribua com o estado de origem, 12%. Então, é bem importante a gente lembrar desse detalhe, porque nem sempre, na hora de emitir a nota fiscal, eu vou emitir com 12, ou com 17, ou enfim, eu vou sempre ter que observar para qual estado eu vou fazer a venda dessa mercadoria, ok? Aí, mais um detalhe bem importante, mercadorias em geral, para consumidor final, 17%. Mercadorias em geral, para empresas que irão utilizar essa mercadoria para revenda ou para consumo, aliás, não consumo, mas industrialização, 12%. Energia elétrica, 25%. Produtos supérfluos, 25%. Serviço de comunicação, 25%. Gasolina, automotiva e álcool carburante, 25%. Se manteve essa alíquota, não mudou. Energia elétrica de consumo popular, até 150 quilowatts, 12%. Para áreas rurais, 12%. Aí as empresas de energia elétrica, eles têm um incentivo do governo do estado para fornecer, né, para pessoas de baixa renda e também para as áreas rurais. Então, a alíquota muda de 25% para 12%. Mercadorias de consumo popular, 12%. Produtos primários em estado natural, 12%. Veículos automotores, 12%. Óleos diesel, 12%. Coque de carvão mineral, 12%. E outros que deverão ser consultados dentro do regulamento do ICMS. Tá? O regulamento do ICMS trata justamente dessa questão das alíquotas que nós temos aí a serem praticadas, ok? Isso, alíquotas internas, né? Agora, quais alíquotas que eu vou tributar conforme o estado? Aí eu tenho que observar essa tabelinha. Se nós procurarmos lá no Google, procurarmos até mesmo dentro da legislação, algumas publicações legais, né? Nós vamos encontrar uma tabelinha que nem essa. É uma tabelinha de origem e destino, que vai definir quais alíquotas que nós vamos utilizar, ou que cada estado utiliza, de acordo com o destino e a origem em relação ao destino. Então, observem aqui, vamos pegar aqui o caso do Acre. O Acre, vendendo para o próprio Acre, ela vai tributar 17% como alíquota interna, né? Agora, a origem do Acre, vendendo para o Amazonas, 12%. O Acre vendendo para Roraima, 12%. Então, vejam que todas as alíquotas de destino do Acre serão 12%. Agora vamos ver aqui, Minas Gerais. Minas Gerais, quando vender para o Acre, vai destacar na nota 7%. Minas Gerais, quando vender para o próprio estado de Minas Gerais, vai tributar alíquota interna de 18%. Né? Então, observem aqui, ó, a questão da alíquota. Minas Gerais vendendo para Paraná, 12%. Minas Gerais vendendo para Roraima, 7%. Né? Então, essa tabelinha é uma tabela prática que nos ajuda a saber quais são as alíquotas que eu vou utilizar conforme a minha origem de mercadoria e para quem eu estou vendendo, para qual estado eu estou fazendo a venda, ok? Então, essa tabelinha também é muito útil para a gente na hora de fazer as nossas observações ou as nossas emissões de nota fiscal. Lembrando sempre, estado de Santa Catarina, essa tabelinha mudou, gente, não esqueçam disso, tá? A alíquota interna, ela pode ser ou 17 ou 12, né? Mas os demais os demais destinos permanecem da forma que estão, 7 ou 12%, ok? Então, é importante lembrar dessa tabelinha também, que ela vai nos ajudar aqui a fazer o cálculo, né, de qual imposto eu vou utilizar na minha nota fiscal. Tá claro para vocês, gente? Bom, então, com base nisso, nós vamos agora só iniciar um exemplo aqui do exercício que eu postei para vocês, que é justamente esse exercício falando de como se faz o cálculo
do ICMS conforme o tipo de nota fiscal. Então, nesse exercício que eu mandei para vocês, está lá no AVA, né, na aula de hoje, existe lá o exercício, aula 3, a nossa aula virtual 3, a nossa terceira aula virtual. Então, lá nós temos alguns exemplos e temos um quadro, como se fosse o quadro que aparece lá na nota fiscal de venda, né? E eu preciso, obviamente, preencher esse quadro. Então, como primeiro exercício, eu vou fazer junto com vocês esse, e depois eu vou deixar livre para vocês resolverem, aproveitem o momento da aula para vocês resolverem, né? Porque na próxima aula, no próximo encontro, na semana que vem, nós vamos, obviamente, fazer a correção desses exercícios e também eu vou deixar postado já uma atividade avaliativa desse cálculo de ICMS. Tá joia? Bom, vamos então pegar aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos pegar aqui a minha planilhinha de ICMS, correção. Aqui está. Então, eu tenho um modelo aqui, que é igual que aparece lá na postagem, no exercício, né? O exercício está em Word, vocês podem preencher, né? À mão, enfim, fica a critério de vocês. Então, o primeiro exemplo que nós temos lá. Nós precisamos saber qual é a base de cálculo do ICMS na venda de produtos pelo estabelecimento industrial destinado à revenda ou à industrialização de um novo produto dentro do estado de Santa Catarina. Ok? Então, eu sou uma indústria, estou revendendo o produto que eu fabriquei para um outro estabelecimento que vai ou revender ou continuar com a industrialização, né? Então, deixa eu pegar aqui aquela tabelinha que eu falei para vocês, para a gente exemplificar como vocês podem utilizar o material que eu já tinha postado. Então, vamos pegar aqui, compartilhar, aquela tabelinha aqui, essa tabela, ó. Então, observando esse quadro, tá? Esse quadro que nos ajuda a entender. Estabelecimento industrial, vendendo para um estabelecimento comercial ou um estabelecimento industrial. Qual é o objetivo? Ou revenda ou industrialização. Qual vai ser a minha base de cálculo? O total da nota menos o IPI. Tanto para estabelecimento comercial revendedor, quanto para estabelecimento industrial. Será sempre o total da nota fiscal menos o IPI. Ok? Então, entendendo esse detalhe, vamos para a resolução do exercício, desse exercício número 1. Ok? Ó, então, vamos lá. Temos aqui total dos produtos, valor da mercadoria, 3.000. Isso que está aparecendo lá. Então, valor total dos produtos, obviamente, é o valor da minha mercadoria, 3.000. Ok? Preciso saber se tem frete seguro. Tem frete? Tem frete. R$ 100 de frete. Seguro também. Também existe seguro nessa nota fiscal. Essa questão de seguro é opcional de cada empresa. Tem empresa que, dependendo da mercadoria que ela está transportando, está vendendo, né? Ela se preocupa com a questão do seguro, porque isso vai influenciar em relação aí à questão da indenização, se por acaso houver alguma avaria, houver algum sinistro, né, com a mercadoria que está sendo transportada. Se ela está cobrando aqui o seguro, é porque ela tem essa mercadoria segurada, pagou para a seguradora em relação a esse transporte, né? Se houver algum sinistro, o seguro vai reembolsar a empresa que está vendendo e, obviamente, ninguém sai no prejuízo, ok? Nesse caso, outras despesas não tem. Aí eu preciso saber qual é o valor do IPI. Lembrando que o IPI é 8%.
E o IPI ele incide sobre o quê? Então, eu preciso lembrar qual é o valor do ICMS. Lembrando que o ICMS está dentro desse produto já. Eu tenho que calcular sobre o valor do IPI somente o valor dos produtos, porque frete e seguro não resultam cálculo de IPI. Então, nós, quando entrarmos um pouquinho mais a fundo na questão dos impostos, vocês vão ter lá em Tributária 2, né, a continuação desse conteúdo, vocês vão entender que o IPI ele é um imposto sobre produto industrializado, ou seja, seguro e frete não entra dentro desse produto industrializado. Então, esse IPI ele vai incidir só sobre o total do produto, ok? Agora, se eu estivesse vendendo para um consumidor final, eu teria que aplicar o IPI sobre o valor total da nota, com frete e seguro, ok? Então, aqui eu preciso encontrar primeiro o valor do meu IPI, né? O valor do IPI, 3 mil, vou calcular sobre ele aqui 8%, e eu já sei quanto é o meu IPI, R$ 240. Qual é a minha base de cálculo do ICMS? Vai ser os 3 mil, mais o frete, mais o seguro. Ou seja, base de cálculo do ICMS, 3.180, conforme nós colocamos lá no enunciado. A base de cálculo do ICMS vai integrar frete e seguro. E vou calcular o valor do meu ICMS. Como agora a nossa alíquota mudou, antigamente, ó, aqui é dentro do estado de Santa Catarina. Quando eu vendia de Santa Catarina para uma empresa de Santa Catarina, a alíquota era 17%. Como houve uma mudança e eu estou vendendo um produto destinado à indústria ou à revenda, essa alíquota mudou para 12%. Posso até colocar aqui a alíquota 12%. Então, aqui o cálculo vai ser o quê? 380 vezes 12%. Então, o valor do ICMS, 381,60. Ok? Não tem substituição tributária e não tem valor de ICMS substituição. Ok? Então, agora eu preciso saber qual é o valor do meu ICMS, ou, aliás, o valor da minha nota fiscal. Vamos lá. Então, o valor da minha nota fiscal vai ser 3 mil mais frete, mais seguro, mais o IPI. 3.420, ok? Então, para que serve esse ICMS que está aqui? A empresa que está comprando a mercadoria, ela vai poder se creditar, ou seja, ela vai lançar lá no sistema dela, quando der entrada na nota fiscal, ela vai lançar um crédito de ICMS 381,60. Esse crédito, como é... Ô, professor, Oi? é só uma pergunta. Naquele exemplo que você deu ali, naquela tabelinha, tu disse que que o valor da nota era menos o valor do IPI. Eu não entendi, então, essa parte. Certo. Veja, o valor, a base de cálculo do ICMS, ela é sem o IPI. Então, vejam que eu usei aqui como base de cálculo do Professor, ICMS. entendi. Eu achei que era o total da nota, era o geral menos o IPI. Agora entendi, a base de cálculo do E, ICMS. Então tá, obrigada. exatamente. A nota fiscal em si, ela tem IPI, porque o IPI é um imposto adicionado, né? Nós adicionamos ao valor da nota fiscal. Mas ela não integra a base de cálculo do ICMS. Diferente de quando nós compramos um produto para uso e consumo. O que acontece com a base de cálculo do ICMS? Além de somar o valor dos produtos, do frete, do seguro, eu vou somar também o valor do IPI, R$ 240. Então, consequentemente, o contribuinte vai pagar mais ICMS do que se fosse um produto para revenda ou para produção do estabelecimento. Ok? Então, aqui nesse caso, o valor da nossa nota fiscal é 3.420. Joia? Bom,
Esse, então, é o primeiro exemplo, o primeiro exercício, o número 1 lá de vocês. Vocês têm vários outros com várias situações. Lembrando sempre que vocês têm que levar em consideração o destinatário, levar em consideração o tipo de produto, observar se tem ICMS, se tem frete, se tem seguro, né? E, consequentemente, a alíquota do IPI quando for uma venda para consumidor final. Ok? Então, deixo essa explicação para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem fazer os outros, né? Não esquecesse de postar hoje ainda no AVA, quem não postou, postar o material lá avaliativo da aula passada, né? Tentem fazer esse exercício, deixem anotadinho, anotem as dúvidas, e na próxima aula, na próxima segunda, né, a gente, então, faz uma demonstração desses cálculos, né, do exercício lá junto com vocês. Item a item, exercício a exercício, para tirar as dúvidas de vocês. A Amanda que está perguntando sobre a atividade, né, se precisa título. É bem importante colocar a questão só como título, Lei 17.878, redução de 2019, né? Redução da alíquota de ICMS em Santa Catarina, ok? Pode colocar isso como título, tá? Já vai ficar de acordo. A Thaís está perguntando sobre a aula de segunda, se vai ter, porque na terça é feriado. Vai ter aula normal, tá, gente? Porque como a gente teve um período que não teve aula virtual, por conta aí do coronavírus, dessa decisão de voltar para a aula ou não, né? Então, segunda-feira nós vamos ter aula normal, tá? A gente faz aí a nossa aula virtual, aula de correção, com atividade, assim por diante, tá? A Maria está perguntando sobre a tarefa, que ela já postou. Então, Maria, assim, ó, Maria e os demais, né? Quem já postou e não colocou um título lá no texto, não tem problema, tá? Deixa do jeito que tá. Eu vou entender e vou levar em consideração, até porque nós não tratamos deste parâmetro, né? Na hora que eu solicitei a atividade. Então, é bem importante, quem não postou ainda, colocar o título para a gente saber. A Maria está perguntando sobre o estoque. Pois é, Maria. Então, deveria ter colocado, né, Maria? Então, assim, eu vou avaliar o conteúdo que vocês postaram, tá? Obviamente, se não tiver algum comentário sobre estoque, vai perder um pontinho aí, né? Tá? Mas não é nada tão significativo. Pois é, mesmo que não tinha alteração, tinha que ter feito comentário daí lá que não haveria alteração. Isaac não encontrou nada sobre estoque. Então, mas tem algumas publicações que falam aí sobre essa questão do estoque, né? Então, era um detalhe aí que vocês tinham que realmente pesquisar um pouquinho mais para ter a certeza, tá joia? Mas não vai ficar assim prejudicado na nota, porque não colocou nada sobre o estoque. Claro que quem colocou todo o conteúdo que eu solicitei nos itens lá, obviamente vai tirar uma nota 10, né? Agora, quem não colocou, infelizmente fica com a nota um pouquinho mais baixa, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Postem aí no chat, que a gente está lendo o chat aqui, a gente já responde. Ok, então, da mesma forma, a aula de hoje está sendo gravada, vou vincular ela no YouTube e posto para vocês depois o link, para quem quiser rever, para quem não pôde entrar, né? A gente poder, então, socializar essas informações, tá? A Bruna está perguntando sobre a questão de previsão para voltar às aulas. Bom, gente, vocês viram que o nosso governador decretou, né, no domingo aí, ele deixou claro, no sábado, né, sobre a questão das aulas nas escolas públicas e privadas, e faculdades e assim por diante. Então, antes do dia 31 de maio, não voltaremos, tá? Salve, né, que haja aí uma sei lá, descoberta de vacina contra o coronavírus, ou algo que venha a mudar um pouco esse decreto, tá? Então, assim, não temos aí uma certeza, né? Mas, a princípio, até o final de maio, não teremos aula presencial, somente aula virtual. Estou morrendo de saudade de vocês. E tenho certeza,
A aula virtual dá muito mais trabalho do que a aula em sala de aula. Mas, né, precisamos nos adaptar, tá bom, gente? Bom, a Carolina está perguntando sobre a nota quando não tem estoque, se isso vai mexer um pouquinho na nota ou um pocão. Um pouquinho, tá? Eu vou descontar aí um pontinho e meio por aí, tá? Se não tiver a questão do estoque. Não vai ser nada assim tão significativo, tá bom? Ok, minha gente. Então, obrigado pela atenção de hoje, obrigado pela presença de vocês. Desejo aí uma boa noite. Aproveitem esse momento, né, de agora para resolver o exercício, não deixe para a última hora. E eu aguardo vocês na próxima semana para a nossa aula virtual. Tá joia? Um beijão, um abraço, tudo de bom, né? E nos falamos na semana que vem. Tá joia, minha gente? Até mais então.